Amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo capítulo 1, nos versículos 6 e 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Um texto muito conhecido. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: por essa razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por essa razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em ti. Meus irmãos, eu venho nessa tarde com um comissionamento divino, para que você seja despertado espiritualmente aqui, amém ou não? Então, encha aí o seu coração de expectativa, de fome, de sede, porque nós não seremos apenas instruídos, mas Deus vai te despertar para o cumprimento do seu propósito. Nós precisamos entender que há uma necessidade de sermos despertados pelo Espírito Santo e conservarmos a chama colocada por Deus em nós, para que possamos viver a totalidade daquilo que Deus tem. Então perceba, nós precisamos dessa, permita-me usar essa palavra, ativação do Espírito, esse despertamento, e é nosso papel conservar essa chama. É isso basicamente que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo. Então, alguns comentaristas afirmam que o texto parece indicar talvez um Timóteo que se acovardou por motivos como uma ameaça de perseguição por parte dos romanos, ou quem sabe até a hostilidade dos irmãos de Éfeso, que se posicionavam contra a sua liderança. Por isso Paulo, então, escrevendo a Timóteo, ele ordena, corrige, exorta, encoraja aquele homem, esse líder, esse pastor, para que o dom dado por Deus, a graça liberada pelo Senhor, o chamado do Senhor para ele fosse reavivado. E é muito interessante porque a palavra reavivar, ela comunica uma imagem. Essa imagem que a palavra tenta comunicar é sobre um fogo, é colocar fogo, é atear fogo, é uma chama que é novamente acesa e precisa ser conservada. Então, eis o que vai acontecer nessa tarde, meus irmãos. Alguns serão despertados pelo Espírito Santo, amém ou não? E alguns serão reavivados em seu propósito. Agora, o que eu preciso que você entenda é que esse despertamento que vem do Espírito, ele tem como alvo principal alcançar e abençoar pessoas. Escute o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui, gente, ou não? Amém ou não? Então, Deus nos chama em diversas áreas. Deus me chamou como um pastor, talvez Deus te chamou em uma outra área, você tem talvez outras características, Deus te inseriu em outro nicho, mas não importa, há um motivo ou há um propósito comum a todos nós, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Você pode ser um advogado, você pode ser uma diarista, você pode ser um professor, você pode ser um empresário, você pode ser um vendedor, você pode ser um pastor, não importa. Todos nós somos chamados e comissionados a pregar a boa notícia, a boa mensagem do Evangelho, a fazer discípulos para o nosso Rei Jesus. Então Paulo explica algo muito lindo, porque Deus não apenas nos alcançou através de seu Filho, mas em sua graça Ele nos deu também o ministério da reconciliação. Então nós somos reconciliados por causa da vida, morte e ressurreição de Cristo, mas nós também temos esse comissionamento de, através da unção do Espírito, da graça do Senhor, dessa comissão, reconciliarmos aqueles que abrirem o seu coração com o Filho de Deus. 2 Coríntios 5, 18 a 21 diz: ora,
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha lá que coisa linda. E nos deu o ministério da reconciliação. Então isso é lindo, amados. Quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele começa a explicar sobre quanto nós estávamos afastados de Deus, o quão isso prejudicial era. Mas então ele diz: mas Deus enviou o seu Filho, e nós temos acesso a essa graça maravilhosa e abundante, da qual nós não merecemos. Então nós fomos reconciliados por causa do Filho, mas Ele também nos deu o ministério da reconciliação. E o texto continua, versículo 19: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. Versículo 20: portanto somos embaixadores em nome de Cristo. Olha que coisa linda, gente. Como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. 21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando nós falamos de propósito, muitas vezes nós fazemos uma pergunta a nós mesmos, que é a seguinte: o que eu posso fazer para Deus? Sim ou não? Você olha para o seu chamado, para as suas características, para aquilo que Deus te deu, para aquilo que é o seu propósito, parece ser o seu propósito. O que eu posso fazer para Deus? Eu quero te encorajar a refletir numa outra pergunta, que no meu ponto de vista é uma pergunta mais acertada, mais assertiva, que é: em vez de você perguntar a si mesmo o que eu posso fazer para Deus, pergunte a Deus o que o Senhor espera que eu faça. Você está entendendo? É totalmente, a perspectiva muda. Não é o que eu posso fazer para Deus, não é necessariamente aquilo que eu escolho fazer para Deus. Não, é o que o Senhor espera que eu faça. O que o Senhor espera que eu faça, para onde o Senhor quer que eu vá, o que eu devo fazer. E é claro que existem coisas que são particulares do Espírito para cada um, mas a Bíblia é clara: há uma coisa que Deus espera que todos nós façamos: discípulos. Então, clamor do Senhor para a sua igreja, e igreja não é isso, não é o prédio, igreja somos nós, ok? A comunidade dos santos. O papel ou o clamor de Deus para nós é: faça discípulos. Então escute, talvez você é lá um professor, por exemplo, você dá aula no ensino médio, e você tem se tornado uma referência. Sabe o que o Senhor espera? Que você use essa referência, essa aspas, fama, esse bom nome, para que você aponte para aquele que tem um nome que está acima de qualquer outro nome: Jesus Cristo. Ele quer que você use a influência que Ele mesmo te deu, para que todas as coisas possam convergir para Cristo, para que os corações se voltem para Cristo. Não importa em qual área você está, não importa onde você está, Deus te comissionou para, escute, a principal tarefa dos filhos de Deus: comunicar a boa nova, que Jesus veio ao mundo e morreu por nós, e o caminho para o Pai está disponível. Você prosperou, pastor? Eu prosperei. Deus me deu uma graça, eu ponho a mão, aquilo multiplica, a coisa acontece. Deus te prosperou, glória a Deus por isso. Use os seus recursos, invista no reino, invista em missões, faça a igreja avançar, abençoe pessoas. Então Deus nos chama em áreas diferentes, mas como igreja de Cristo, para uma coisa acima de todas as outras: alcançar e abençoar pessoas. E o que eu sinto no meu espírito é que nessa tarde Deus vai nos despertar para isso. Deus vai despertar propósitos, Deus vai reavivar propósitos. Eu me lembro, eu tive algumas experiências com Deus, e uma delas, o ano era 2005, mais ou menos, 5, 6. Power Invasion, um evento do Randy Clark.
aquele dia foi um fatídico dia que a coisa começou a mudar para mim, porque eles vinham com toda aquela comissão de gringos, né, juiz? Aquela galera, e uma irmã veio orar por mim, e a coisa engraçada foi que ela veio e falou meu nome, assim eu comecei a chorar, falei, meu Deus, Deus mostrou meu nome para a mulher, né, para a irmã. Aí quando eu estava chorando assim, eu abri os olhos, eu estava com um papel escrito, André. Olha que coisa, cara. Eu estava com, tipo, era uma, aqueles, tipo etiqueta, André. Eu falei, passou o mover na hora, quebrantamento. Mas não ficou só por aí, porque ela começou a falar, e uma das coisas que ela falou é o seguinte: eu vejo em você uma unção para liderar. Irmãos, quando ela falou aquilo, eu fiquei assustado, porque eu falei, não, é possível. Eu não imaginava aquilo. Ali tudo começou a mudar para mim. Ali Deus começou a abrir os meus olhos e me despertar. Ali uma semente foi colocada no meu interior, ali uma chama foi acesa e o tempo foi passando. 2006, Florianópolis, um retiro, eu já contei muitas vezes para vocês. Ali o irmão é tomado por Deus e ele fala, olha, você tem um chamado pastoral. E eu lembro naquele mesmo dia, eu estava sentado numa cadeira esperando o culto começar. Eu apoiei minha testa assim, a fronte na cadeira aqui da frente, e eu tive uma visão que eu estava pregando. Passou um tempo, alguns anos, eu estava lá, minha mãe tinha uma loja, eu estava na loja com a minha mãe, foi uns irmãos lá, Penteco orar, aqueles irmãos bem do fogo. Foi lá, você tem chamado pastoral. Aí depois, um outro tempo, foi outros irmãos lá, falou a mesma coisa. Até que chegou um dia, novembro de 2013, um evento de liderança com Dom Lynch. E eu lembro que eu estava nos bastidores, busquei ele no aeroporto, eu fiquei no corre lá. Era evento de liderança, eu estava de terninho, tudo arrumadinho, bancário, com a minha roupa todo dia ali, né, porque era minha vestimenta. Aí ele falou, cadê aquele menino lá que estava fazendo corre comigo e tal? Aí me chamaram, o menino, me chamaram. Aquele dia ele olhou para mim, pegou, tirou o relógio dele, me deu e falou, Deus está inaugurando um novo tempo na sua vida. Novembro de 2013, dezembro, janeiro, fevereiro de 2014, eu assumi essa igreja. O que eu estou tentando dizer para você? Deus é um Deus que me despertou, e esse é o Deus que vai despertar você nessa tarde, porque em meio a tudo isso, o Senhor me despertou, trabalhou em mim, foi me preparando, e quando fevereiro de 2014, eu recebi uma ligação do meu pastor, e aí, André, preciso que você assuma uma igreja assim, assim, assado. Eu só falei para ele, pastor, me diz o dia, a hora. Aí eu falei, eu estava esperando esse tempo. Por quê? Porque um dia, lá no ano de 2005, 2006, o Senhor começou a me despertar e abrir os meus olhos espirituais. Então escute, o Senhor vai dar experiências a você hoje. Não coloca Deus numa caixa não, irmão. Talvez Deus vai usar alguém para falar com você, talvez não. Talvez Deus vai dar uma experiência aí no seu lugar. Talvez você está aí no cantinho. Será que Deus vai falar comigo? Deus pode falar com você. Abra o seu coração. Só que Deus não apenas vai despertar pessoas, mas Ele vai reavivar pessoas. Porque enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falou comigo, filho, tem algumas pessoas que estão como a igreja de Éfeso. Estes precisam de um reavivamento. Atos capítulo 19, versículos 8 a 10, olha lá. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino. 9. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou dele. Tomando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. 10. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então Paulo primeiramente visita Éfeso na sua segunda viagem missionária, depois ele permanece por cerca de 2 anos em sua terceira viagem missionária, e ele foi usado para causar naquela cidade um rebuliço santo, irmãos.
Éfeso era uma cidade muito importante para a região. Éfeso era uma cidade também conhecida, e aqui estava um grande ponto nessa cidade, inclusive as questões financeiras estavam ligadas a isso, a sua idolatria, a feitiçaria, as práticas mágicas. Havia o templo de Diana, e o culto a essa deusa era algo central nessa cidade. Então, essa idolatria, a feitiçaria, a magia fazia parte da vida cotidiana daquelas pessoas. Só que Paulo, ele prega um evangelho de arrependimento, ele prega um evangelho debaixo do poder de Deus, e o resultado é o seguinte: muitas pessoas começaram a se converter genuinamente por causa do despertamento espiritual de Paulo. Olha como o resultado foi magnífico, versículos 18 e 19 de Atos 19. Olha, imagina a cena, irmão, não leia só, imagine. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha isso, gente, vocês conseguem entender? Olha o que aconteceu. 19, também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Você consegue entender a magnitude do que estava acontecendo? Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Arrependimento genuíno. Olha o poder de Deus, versículos 11 e 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Gente, você consegue entender? Paulo está numa cidade idólatra, ele prega um evangelho de arrependimento, um evangelho com poder. Então as pessoas eram curadas, eram libertas, uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva espiritual, uma conversão genuína aconteceu. Por isso que no versículo 20 de Atos 19, a Bíblia diz: a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Olha lá, olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então as pessoas se convertiam, e a partir disso discípulos foram formados, e a igreja de Éfeso se tornou uma igreja sólida. Então o que nós percebemos? Que despertamentos espirituais geram em nós um desejo de alcançar vidas. Paulo fez o que fez porque ele teve um encontro com o Senhor. Isso me mostra, gente, que nós precisamos de um despertamento espiritual. Nós precisamos de um entendimento bíblico correto e ajustado, porque quando nós falamos, por exemplo, sobre propósito, as pessoas pensam muito: o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer com a minha carreira, o que eu vou fazer com isso ou com aquilo, mas elas esquecem que esse propósito é apenas um meio para um propósito maior, que é vidas para Cristo. Esse é o propósito comum a todos. Então escute, nós precisamos de um entendimento bíblico daquilo que agrada a Deus e daquilo que nós, como igreja de Jesus, devemos praticar. Só que nós precisamos, na verdade, de algo a mais, que é esse impulso que vem do Espírito. Do Espírito. Porque essa verdade, ela não deve ser apenas entendida aqui, ela precisa se tornar realidade aqui. E essa é uma ação do Espírito, porque, como Paulo diz aos Filipenses, Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o efetuar. O querer e o efetuar. Então nós desenvolvemos a nossa salvação. Há sobre nós uma responsabilidade, um posicionamento, uma postura de renúncia. Há algo que nós precisamos fazer, mas isso que nós fazemos é simplesmente a extensão daquilo que o Espírito primeiramente gera em nós.
por meio da palavra, por meio daquilo que Ele fala comigo e contigo. Porque, escute, amados, o despertamento espiritual, ele gera basicamente três coisas. Um despertamento espiritual gera arrependimento, tudo começa com arrependimento. Então, o despertamento espiritual gera arrependimento. O despertamento espiritual gera uma busca apaixonada por Deus, porque nós entendemos, ei, peraí, eu entendi quem Cristo é, eu entendi o que Ele fez por mim, eu entendi que as minhas práticas não o agradavam, e mesmo assim Ele me amou, eu posso amá-lo porque Ele me amou primeiro, então a minha resposta é em amor. E terceira coisa, o despertamento espiritual gera um engajamento com a obra de Cristo, então arrependimento, devoção e engajamento com a obra de Cristo. Irmãos, abre tua Bíblia no livro de Atos, vai lá, faz um tour para você ver, você vai ver quanta coisa o Senhor não fez. Quer ver? Abre lá. A partir do primeiro capítulo, quanta coisa o Senhor não fez. Você começa a ver ali, pregação de Pedro, milhares se convertendo, curas. Você começa a ver um despertamento em Samaria, um despertamento em Antioquia, um despertamento em Bereia. Então a história da igreja, ela mostra muitas coisas que aconteceram, mas nós precisamos voltar no início, porque há um catalisador de todas essas obras, há um catalisador de todos esses resultados. O produto que são essas obras, essas conversões em massa, esse rebuliço nas cidades, essa conversão, esse despertamento, esse voltar-se a Cristo como Messias, teve um catalisador, e o catalisador foi a descida do Espírito Santo. O catalisador foi a descida do Espírito Santo, que trouxe esse poder e trouxe esse despertamento espiritual. Então, o livro de Atos só faz sentido quando você volta para o começo. E o começo, capítulo 1, versículo 8, o famoso texto, o nosso Senhor, então o ressurreto diz: vocês receberão poder, então descerá sobre vocês o Espírito, e por causa disso, escute, vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas, porque o Espírito veio, houve um despertamento espiritual, houve uma conversão em nosso coração, a nossa mente foi renovada, os nossos valores foram mudados, aquilo que antes era maravilhoso, não brilha mais tanto. Eu não falo só de pecado, eu falo de prioridades. E agora Jesus se tornou o seu rei, Ele se tornou o seu Senhor, Ele se tornou o seu Deus, não apenas o seu Salvador, aquele que vai te levar para o céu, aquele que vai te dar a vida eterna. Não, você entende, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Então o catalisador do reino de Deus nos corações é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está aqui, é o Espírito que está nos despertando nessa tarde. Alguns serão despertados, outros serão reavivados. Agora escute, há algo que esse despertamento traz, e para mim essa é uma das principais coisas que o despertamento espiritual traz ou revela. O despertamento espiritual revela a nós o valor do rei e do reino. Escute, uma das principais obras do Espírito em nós é nos fazer entender, não só com a cabecinha, irmãos, mas por revelação, o valor que tem o rei e o reino. Sabe por quê? Não tem como você gastar a sua vida por algo que não tem valor.
Não tem como você investir a sua vida em algo que não é precioso para você. Mas escute, quem gera isso em nós é o Espírito Santo. É Ele que nos mostra a pérola de grande valor. É Ele que nos faz entender quem Cristo é. É Ele que nos faz entender que vale a pena gastarmos a nossa vida pelo Senhor. Uma das parábolas mais incríveis, curta, mas incríveis, está lá em Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Então essa parábola, falando das pérolas, as pérolas, meus irmãos, na época de Jesus tinham grande valor, mais valor do que tem na atualidade. Naquela época as pérolas, elas tinham mais valor do que certas pedras preciosas. As pérolas, elas eram utilizadas para decorar, inclusive as vestes de pessoas abastadas. Olha para alguém, vê se alguém tem uma pérola aí no... A pérola, ou as pérolas, eram um artigo, gente, de luxo. Então o Senhor está dizendo, o reino de Deus é como essa pérola. É como essa pérola. É muito interessante esse detalhe, porque Jesus conta a parábola para um povo que sabia, a Palestina estava ali à beira do Mediterrâneo, as pessoas conheciam isso, estavam envolvidas com isso. Então o que o Senhor está dizendo é, as pérolas são tão valiosas, que vale a pena um camarada correr atrás delas. Vale a pena todo esforço e dedicação, porque talvez uma pérola encontrada mudaria a história de uma pessoa. Por isso que, segundo a parábola, havia tamanha dedicação para que essa pérola fosse encontrada, porque ela tinha um grande valor. Isso tinha tanto valor que quando era encontrada, o texto diz, ele vendeu tudo que tinha, vendia-se tudo que tinha para comprar aquela pérola. E o que o Senhor está dizendo é, o reino dos céus é assim. Não apenas esse reino futuro, pelo qual nós devemos perseverar uma vez salvos, para que possamos viver a completude dessa salvação, mas nós estamos falando também do reino de Deus que opera aqui, porque o Senhor está dizendo, o reino de Deus, a vida com Deus, é algo de inestimável valor. Não há nada melhor, não há nada mais importante, não há nada mais profundo. É algo pelo qual nós podemos vender todas as coisas, e não porque essa é uma obrigação, mas porque você entendeu. Eu entrego a minha vida porque eu entendi, porque eu vi o Senhor, porque Ele se tornou precioso para mim. Um dia eu vi a pérola, irmãos, e um dia você talvez também viu. Mas quem sabe o seu coração está como o coração da parábola do semeador, não é mais uma boa terra. Quem sabe as preocupações com as coisas desse mundo, quem sabe outras coisas roubaram o lugar de Deus no seu coração. Eu não estou dizendo que você tem que montar uma barraca na igreja e virar como um monge, se tornar um monge. Eu não estou dizendo que a matéria, que as bênçãos, que essas coisas elas são ruins. Não. O que eu estou dizendo é,
todas essas coisas precisam convergir para Cristo, elas precisam ecoar para as coisas eternas. Nós vamos ter um encontro com esse Rei, que nos mostra essa pérola de grande valor. Quando nós somos visitados pelo Espírito, escute, algo poderoso acontece em nós, algo poderoso acontece em nós, e foi isso que aconteceu com Paulo, porque Paulo, ele era zeloso, e ele era zeloso segundo a lei, por isso ele perseguia ferreamente os cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com aquele a quem ele perseguia, que era o próprio Jesus. E quando ele viu Jesus, ou quando ele teve um encontro com Jesus, irmãos, tudo mudou. Tudo mudou. Lá em Filipenses 3, Paulo começa a advertir a igreja quanto aos falsos mestres, e na sequência ele começa a falar sobre quem ele era, os versículos 5 e 6, ele explica: eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo, ele está dizendo, traduzindo, eu era judeu legítimo desde o nascimento, eu pertencia a um povo escolhido, eu era de uma tribo de honra, eu vim de uma linhagem pura, sem influência gentílica, eu pertencia a um povo que guardava a lei, eu demonstrava a minha dedicação extrema ao judaísmo, eu procurava seguir os mandamentos com rigor, o currículo desse homem, segundo a lei, era perfeito. Só que aí, versículo 7, nós encontramos uma palavrinha que muda tudo. Mas, irmãos, quando você tem um encontro com o Senhor, um mas chega sobre a sua vida. Mas, o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. O que antes era valioso, não é mais, porque o Senhor me mudou completamente. Essa é uma tarde, escute, irmãos, enquanto eu preparava a mensagem, o Senhor, é como se Ele me fizesse lembrar de tantas coisas que eu fiz lá atrás, no sentido de renúncias e de escolhas. Eu estou aqui hoje, mas esse caminho foi pavimentado em conferências como essa, onde eu dizia: Senhor, eu me entrego, Senhor, está aqui, Senhor, meu coração, Senhor, a minha carreira, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Quando nós entendemos isso, irmãos, Cristo se torna a nossa pérola de grande valor. 8 e 9, na verdade considero tudo como perda. Olha a profundidade disso. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quais são as coisas que têm te roubado desse lugar em Deus? Eu não estou falando só das suas escolhas ou das suas atitudes, eu estou falando do seu coração.
o que tem roubado o lugar que Deus um dia teve aí no seu coração, o que tem roubado a preciosidade das coisas do Senhor. Alguns serão despertados, outros serão reavivados, e esses reavivados, o que o Senhor falava comigo Ele vai te dar novas, velhas experiências. Como assim, novas, velhas experiências? São experiências novas, mas te lembrando de coisas que Ele já falou, te lembrando de coisas que um dia Ele já fez. Um despertamento espiritual está chegando, um reavivamento está chegando. Você verá a pérola de novo. Pai, vem sobre nós aqui agora. Feche seus olhos, feche seus olhos.